Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ciência com Afeto. Eu sou a Jaqueline Patrícia Silveira. E eu sou a Ania Barrios. A Ciência com Afeto é um projeto coletivo que tem se dedicado a divulgar e popularizar o acesso a pesquisas científicas. Nesse 16º episódio, vamos falar sobre os direitos da Pachamama e da natureza com a Aline Araújo. A Aline é advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, mestra em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e doutoranda em Ciências Sociais pela mesma instituição. Dentre os anos de 2018 e 2019, ela também foi pesquisadora visitante do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, no Campus Davis. A Aline pesquisa um tema bastante caro para esses tempos que nos tocam viver, de pandemia, nos quais os direitos da natureza, da nossa querida e pouco cuidada Mãe Terra, a Pachamama, ficam ainda mais ameaçados. No início da pandemia, um dos poucos aspectos que pareciam ser positivos em meio ao caos era que havia uma certa expectativa de que a natureza teria um descanso. Acompanhamos a paralisação das fábricas e do trânsito nas grandes cidades, o que ocasionou a considerável diminuição de poluição, causando um efeito raro e positivo. Acompanhamos a diminuição da emissão de gás carbônico no planeta. Assistimos à ocupação de espaços públicos por animais que antes não circulavam nas ruas. As cordilheiras do Himalaia, na Índia, puderam ser vistas, o que não acontecia desde a década de 40. E uma espécie de esperança em que agora as pessoas, já que obrigadas a ficarem em casa, teriam uma oportunidade para olhar para dentro e ressignificar suas caminhadas e trajetórias. Pois bem, no entanto, mesmo que a pandemia ainda não tenha terminado, essa onda de otimismo durou pouco. O que temos acompanhado são cenários desesperadores em relação aos recursos ambientais. A realidade é que vivemos um planeta em desequilíbrio. Os inúmeros focos de incêndio em diversos países e também na nossa Amazônia, Cerrado e Pantanal, geram comoção global, reforçando o estado de emergência climática do planeta. E não estamos falando de casos isolados. De acordo com dados da ONU, as mudanças climáticas oriundas das inúmeras intervenções negativas que temos realizado se constituem num dos maiores desafios do nosso tempo. Seus impactos, que afetam desde a produção de alimentos até a elevação do nível do mar, aumentando o risco de inundações catastróficas, que provoca a necessidade de migração pelo clima, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. A sociedade antropocêntrica em que vivemos, que coloca o homem como centro do universo, nos fez acreditar que estamos dissociados da natureza, ou que ela está a nosso serviço, o que provavelmente contribui para chegarmos no caos em que estamos. Você deve estar pensando, mas existe outra forma de ser e de se colocar no mundo? Alguém consegue? A resposta é sim. Existem outras formas, não antropocêntricas, de nos relacionarmos com o que chamamos de natureza. Hoje vamos abordar alguns exemplos, tomando como ponto de partida a cosmologia dos povos andinos e suas relações com a Pachamama. A Aline, que hoje conversa conosco, sustenta que a presença da Pachamama no mais importante documento de um Estado, na Constituição do Equador, pode ser um importante convite para pensarmos naquilo que extrapola os limites entre o que concebemos por natureza e também por cultura. Ela afirma, na tese que está desenvolvendo, que a Pachamama, embora tenha sido traduzida e incorporada no texto constitucional como sendo sinônimo de natureza, não é só natureza, e tampouco se limita a ser apenas uma expressão das culturas indígenas daquele país, uma expressão do sagrado, do conhecimento, da epistemologia e da cosmovisão andina. Para a Aline, essa presença nos convida a pensar nos diálogos possíveis entre mundos que não são os mesmos, entre distintas ontologias e não epistemologias. Dito de outro modo, esse acontecimento, que é a presença da Pachamama na arena da política equatoriana, coloca em questão o monopólio das nossas práticas de fazer um mundo que se pretende único, o mundo moderno. É também um convite a que situemos no espaço e no tempo as ferramentas conceituais que dispomos para nos relacionarmos com mundos que não se fazem pelos mesmos pressupostos que o moderno, para pensarmos na existência de naturezas incomuns, de múltiplas naturezas ou de um pluriverso.
Bom, e antes de começarmos a entrevista, a Kellen Pascoaleto nos brinda com um trecho da fala de Luiz Macas. Luiz Macas é membro fundador da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador. A citação que a Kellen lerá é um extrato de uma palestra por ele proferida na Califórnia em 2013 e nos foi sugerida pela Aline, por ser também uma de suas importantes referências na tese. Pachamama. Pachamama está compuesta por 2 palavras. La pacha es tiempo, son generaciones. La mama es madre y es madre de todas las generaciones, de todos los seres. Eso es aprendizaje que nos hemos apropriado desde pequeños en nuestras comunidades. Y así crecimos y nos desarrollamos conociendo y viviendo con todas nuestras energías, nuestros sentimientos en el lugar en que estamos. Y por eso es que no existe para nosotros la separación de las 2 palabras que en las lenguas modernas existen, que es el objeto y que es el sujeto. Hay en nuestra lengua el kai, que solo significa el ser del árbol, el ser de la hermana mariposa, los pájaros, las personas. Esse término es para todos el ser. Entonces, todos somos lo mismo en la naturaleza, los árboles, los animales, las personas. Cuando hablamos de la familia, por ejemplo, no hablamos solamente de las personas, el padre, la madre, los hijos, pues están ahí los árboles, están los animales que están alrededor. Todo eso es para nosotros la familia. Quando já crescimos, estamos grandes e estamos vinculados entre todos esses seres, nos damos conta que somos inseparáveis. Pero que dice la otra gente, la gente que nos ve desde afuera? Los conocimientos que vienen desde el occidente, pues nos dicen, ¿están locos ustedes? ¿Cómo vas a confundir un objeto con un sujeto? Y ahora la discusión en nuestro país, el Estado, el gobierno y la mayoría de la sociedad nos dice, ¿para qué los derechos a la naturaleza? Si la naturaleza no necesita derechos. Los árboles no hablan, los pájaros no hablan, las mariposas no hablan. ¿Qué derechos tienen? No tienen. Olá, Aline, seja bem-vinda. Para começar, gostaríamos de te conhecer um pouco mais, saber qual a tua formação, tua trajetória acadêmica e de vida. Conta pra gente? Oi, Anne. Oi, Jaqueline. Eu primeiro tenho que agradecer ao convite de vocês. Fico muito, muito contente, muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre a minha trajetória como pesquisadora, sobre a minha trajetória acadêmica, minha trajetória profissional, sobre as coisas boas e as coisas não tão boas, assim, dessa escolha de seguir uma carreira acadêmica. E eu sou advogada, eu sou mestra em Ciências Sociais e sou doutoranda também em Ciências Sociais. Me graduei em Direito em 2013 pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Então, em 2013, no mesmo ano em que eu me graduei em Direito, eu fiz a seleção para participar para fazer o mestrado na Unicinos, e a minha intenção era dar continuidade a um tema que eu já vinha pesquisando e tinha interesse, gostava, e era a relação entre direito e agricultura, a relação entre o direito dos agricultores, por exemplo, e a produção de sementes transgênicas e as alternativas à produção de sementes transgênicas. Então, eu trabalhei com a Bionatur, que é uma rede de produção de sementes agroecológicas, que é do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Bom, e aí entrei em 2013 no mestrado, concluí essa minha dissertação sobre esse tema, e em 2015 eu pensei, e agora? Será que eu faço a seleção? Porque logo que a gente termina, a gente tem vontade de dizer assim, nunca mais eu vou fazer isso. Não porque não seja bom, mas porque é tão cansativo quando a gente está escrevendo, que eu estava pensando assim,
ai, será que eu vou ir fazer esse doutorado? Será que eu vou tentar essa seleção, né? Mas no fim acabei fazendo a seleção e acabei ingressando no doutorado. Na qualidade eu fiz o meu mestrado também como bolsista, um tipo de bolsa que não pagas a Unicinos, mas também não recebes. Eu vou falar um pouco sobre como fazer o mestrado, como foi para mim fazer o mestrado e o doutorado com esse tipo de bolsa, ou seja, uma bolsa que eu não recebo remuneração pelo meu trabalho, né, pela minha pesquisa, apenas não, né, é significativo, mas enfim, eu não pago a instituição de ensino, que no caso é a Unicinos. Então, aí no doutorado eu pensei, vou dar continuidade a esse tema, mas agora eu vou estudar, eu vou pensar sobre a experiência do Equador, porque o Equador foi considerado por muito tempo uma zona livre de transgênicos, porque proibiu, que a Constituição do Equador proíbe constitucionalmente, então, a produção e a comercialização desse tipo de biotecnologia. E essa foi a tese, essa era a minha ideia para a tese, que depois mudou tudo. E eu posso contar um pouco para vocês de como mudou e tal. Mas, Aline, a nossa próxima pergunta para ti é bem referente a isso mesmo, né? Quais são os desafios que tu encontra ou que tu encontrou para fazer a tua pesquisa? Conta um pouquinho para gente. Pois é, são vários os desafios, mas eu acho que um desafio importante, um desafio relevante, é esse que eu acabei de comentar, que é fazeres, te dedicares a uma pesquisa, porque a gente sabe que um projeto de pesquisa não é um projeto de vida, mas a gente sabe também que é muito difícil a gente não transformar o nosso projeto de pesquisa num projeto de vida. A gente sabe que né, não convém a gente fazer isso, mas é muito difícil, porque a gente acaba dedicando a maior parte do nosso tempo, dos nossos dias, dos nossos pensamentos, né, na pesquisa que a gente faz, no nosso mestrado, no nosso doutorado, enfim, é um trabalho e, infelizmente, é um trabalho muito precarizado. Ser pesquisadora no Brasil é um trabalho precarizado, tu estás trabalhando de forma precária. É claro que poderia se argumentar, mas é uma escolha, tu escolheste, podias ter feito outra coisa. Mas esse argumento não vale. Mas, enfim, uma das dificuldades é justamente tu trabalhares, te preocupares com o que tu queres escrever, com a produção do conhecimento ali que tu estás fazendo, estás te dedicando, e não receber por isso, né? Então, tem que trabalhar. Eu, durante o mestrado e durante o doutorado, sempre trabalhei como advogada, sempre advoguei. Durante o mestrado, eu trabalhei como advogada autônoma, a maior parte do tempo como advogada autônoma. Eu tinha um escritório com uma amiga e eu tive que me mudar, né? Eu sou de Rio Grande, eu tive que me mudar para São Leopoldo. E uma amiga foi comigo, topou, comprou a ideia, foi comigo, nós montamos um escritório em São Leopoldo. Mas por várias razões esse escritório não deu muito certo. Uma dessas razões é porque a gente não conhecia muitas pessoas lá, e a gente sabe que um trabalho como advogada tu precisa ter pessoas que tu conheça essas pessoas, porque é uma relação de confiança, e nós éramos desconhecidas na cidade, enfim. Então, assim, eu mais ou menos sobrevivi o mestrado com a ajuda da minha mãe, com a ajuda do meu padrasto, da minha família, porque só com o meu trabalho como advogada não era possível. Não era possível poder fazer o meu mestrado lá, vivendo em outra cidade, enfim. Já durante o doutorado, como disse, sempre trabalhando como advogada autônoma, mas durante o doutorado eu tive necessidade de trabalhar no escritório de outras pessoas. Então, eu trabalhei como empregada, né, como trabalhadora empregada, então carteira assinada e tal, num escritório de advocacia em Porto Alegre. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, isso nos 2 primeiros, no início do doutorado, né. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, eu chegava em casa de noite e, bom, não tinha cabeça, não tinha condições de escrever. Eu sei que muita gente consegue, eu acho isso maravilhoso, assim, mas a minha experiência, isso era para mim uma grande dificuldade, ainda mais porque eu trabalhava o dia inteiro escrevendo petições, de coisinhas que não eram bem, assim, boas, né? Advogado não trabalha só com coisinha boa, então tu passa o dia inteiro trabalhando com problemões,
escrevendo sobre esses problemas, e quando tu chega em casa e é a hora de tu te dedicar àquilo que tu escolheu fazer. Eu vou me dedicar à minha pesquisa, aquilo que me dá prazer. Eu não conseguia encontrar esse prazer, eu não conseguia ver esse prazer, não tinha mais, eu realmente não tinha mais. Meu projeto, para mim, de doutorado, virou um objeto de desconforto. Me gerava desconforto, porque eu tinha responsabilidade, eu tinha que fazer, afinal de contas eu era bolsista, ainda que não recebesse, eu era bolsista, eu deixava de pagar, não precisava pagar os ensinos, então eu tinha responsabilidade com isso, e mesmo tenho a minha pesquisa como algo que é legal, que é bacana, que eu acho que pode ter boas repercussões. Então, enfim, mas se converteu por conta disso, assim, de não ser remunerada, de meu trabalho como pesquisadora não ser remunerado. Isso, para mim, eu acho que foi uma das maiores dificuldades. Tem outras tantas dificuldades para uma mulher na academia, que a gente pode falar, muitas outras, mas eu acho que uma das dificuldades relevantes é que o nosso trabalho é precarizado. Né? O nosso trabalho é muito precarizado, tanto que quando as pessoas perguntam pra gente o que a gente faz, é aquela coisa, é clichê, a gente já sabe, sempre a pergunta mas tu só estudas? só estudas? Então, assim, depois, concluindo aqui essa primeira história, chegou um momento que eu não aguentava mais, eu, inclusive, pedi ajuda profissional, fui a um psiquiatra, me mediquei, e depois eu resolvi, eu disse, eu não quero isso para mim, e minha sorte é que eu tenho um companheiro que me apoiou e disse, olha, a gente não vai ser a mesma vida, mas a gente segura aqui, e ele me disse, me apoiou para eu largar o meu trabalho, meu emprego como advogada desse escritório. Claro que eu segui com as minhas ações, as ações que eu tinha como advogada autônoma, que ainda tenho. Mas ele disse, não, vamos segurar as pontas porque não está legal, vamos focar nessa tese. E nesse momento, justamente nesse momento, surgiu um edital para fazer o doutorado sanduíche. E aí eu me abracei naquilo, porque agora eu tinha tempo, né? E aí foi quando eu consegui fazer um estágio doutoral na Universidade da Califórnia, em Davis, no departamento de antropologia de lá, com uma professora maravilhosa, que é a professora Marisol Della Cadena. E aí, estando lá, nesse programa de doutoramento sanduíche, aí sim eu fui remunerada, eu recebia, e durante meu período lá eu recebi, que foi mais ou menos um ano, eu recebi bolsa remunerada. Eu não pagava unicinos e estando lá recebia também para assegurar minha permanência lá. Então, essa é uma das dificuldades, e olha, se eu puder contar, melhorou da água para o vinho a minha vida e a minha relação com a minha tese quando eu era remunerada para poder fazer aquilo que eu tinha me proposto. Né? E que eu acho que é isso, todo mundo deve ser remunerado, bem remunerado, todos os pesquisadores e pesquisadoras devem ser remunerados e bem remunerados, e o que a gente faz deve ser valorizado. Né? A gente sabe que a gente está num momento muito difícil, com o governo Bolsonaro, a gente sabe que isso tem impactos, o governo dele tem impactos nas nossas pesquisas, tem impacto na produção de ciência e de conhecimento aqui no Brasil. Então, assim, eu sei que é impossível a gente falar em melhoras nesse momento, mas a gente tem que permanecer brigando e expondo essa que é uma das grandes mazelas, eu acho, da escolha que a gente faz. A gente escolhe fazer pesquisa, a gente escolhe ser pesquisador, pesquisadora, e a gente tem que enfrentar esse tipo tem que enfrentar essa dificuldade, além de outras, é claro, como eu disse, essa não é a única, né? Não é quem recebe bolsa e não precisa trabalhar, também passa por muitas dificuldades, por prazos, por exigências de publicações, por exigências de produtividade. Uma mulher na academia é muito mais silenciada. Então, assim, esses são inúmeros problemas e inúmeras dificuldades. E nesse sentido, Aline, queria
que tu contasse para nós um pouco, assim, né, sobre a tua pesquisa, contasse um pouco mais sobre a tua pesquisa do doutorado agora, essa tua experiência, tu foi para o Equador, como é que foi, que etapa do doutorado que tu tá, se tu já tá finalizando, imagino, puder nos relatar um pouco mais, assim, sobre isso. Estamos curiosos aqui. Certo, Jaqueline. Então, como eu tinha dito no início, quando eu ingressei no doutorado, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, a minha ideia era dar continuidade ao tema que eu tinha abordado no mestrado. Então, eu queria compreender qual foi o processo que levou à proibição constitucional do cultivo de transgênicos no Equador. Porque, como eu disse, o Equador foi considerado uma zona livre de transgênicos porque proibia na Constituição que se usassem esse tipo de biotecnologias. Então, eu pensava em dar continuidade a essa pesquisa e analisar a experiência equatoriana e o que, a partir da experiência equatoriana, a gente poderia pensar para o contexto amplo da América Latina. Que a gente sabe, por exemplo, o Brasil aqui cheio de transgênicos, a Argentina também, enfim. Queria mais ou menos fazer essa comparação, né? Ver o que tem de interessante na experiência equatoriana que a gente poderia pensar para o resto dos países da América Latina. Mas, num determinado momento, eu resolvi alterar minha tese. O foco continuou sendo o Equador, mas eu mudei tudo. E isso aconteceu depois, assim, de 2 anos do doutorado. Claro que não foi assim, joga tudo no lixo que tu escreveu até agora. Não foi assim, mas foi sim uma modificação radical. E essa modificação, esse outro foco que eu dei à tese, foi muito por conta de uma disciplina que o programa ofereceu, que era uma disciplina que foi ofertada por um professor que é mexicano, o Maurício Guzmán, e ele falou sobre colonialidade, sobre pós-humanidades, e ele tratou do referencial teórico das ontologias relacionais. E foi ali a primeira vez que eu li a professora Marisol de la Cadena, com quem, como eu já disse, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, me recebeu nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com um texto dela. E pensei, mas muito mais interessante, eu penso, a partir dessas leituras eu comecei a pensar, muito mais interessante seria, talvez, eu tratar dos direitos da natureza, porque a Constituição do Equador, essa que proibiu o cultivo de transgênicos, também conferiu à natureza e à Pachamama a condição, o estatuto de sujeitos de direitos. Foi a primeira vez em uma Constituição, e ainda é a única vez em uma Constituição, que a natureza passou da condição de objeto à condição de sujeito de direitos. Então, assim, consta hoje do artigo 71 da Constituição Equatoriana que a Pachamama e a natureza são pessoas, são sujeitos de direito, que a gente deve respeitar a manutenção dos seus ciclos de vida, enfim. Para a gente ter um termo de comparação, a gente também, na nossa Constituição, na Constituição brasileira, a gente também protege a natureza. Eu não me lembro qual é o número do artigo, mas, se eu não me engano, é 225 da nossa Constituição, consta lá, olha, a natureza deve ser protegida, incumbe ao Estado e ao poder público proteger a natureza, enfim, mas, ao final, está escrito para as presentes e para as futuras gerações, ou seja, a natureza está protegida na nossa Constituição, mas ela está protegida para nós, humanos, ela não está protegida para outro fim que não para os nossos fins humanos. E há uma diferença entre isso que nós temos aqui, essa norma de proteção que a gente tem aqui, e o que consta na Constituição do Equador. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei, olha, eu acho que cabe eu alterar o meu projeto. É claro que tem relação, porque, por exemplo, quando tu protege a Pachamama, quando tu afirmas na Constituição que a Pachamama e que a natureza são sujeitos de direitos e que esses direitos devem ser respeitados, o cultivo de transgênicos ele é proibido porque ele é considerado uma ameaça insidiosa, né,
a esses direitos que foram outorgados, né, reconhecidos ou outorgados, à natureza e à Pachamama. Então, é claro que, por isso que eu falei, não foi tudo fora, mas eu resolvi redimensionar e falar desse tema, dessa perspectiva ampla da experiência equatoriana, que tem relação com os direitos da natureza, mas não só, que também tem relação com os direitos da Pachamama. A Pachamama também entrou ali nessa Constituição, como sinônimo de natureza. Diz na Constituição, a natureza ou Pachamama. Então, a natureza foi incluída, a Pachamama foi incluída na Constituição equatoriana como sinônimo de natureza. E o que eu afirmo na minha tese, o que eu pretendo sustentar na minha tese, o que eu venho sustentando na minha tese, ela ainda não finalizou, está para ser finalizada, mas ainda não terminou. Mas o que eu sustento é, muito baseada no referencial das ontologias relacionais que eu falei, muito fundamentada nos trabalhos da professora Marisol Della Cadena, eu sustento que a Pachamama não é natureza, ou que ela não é apenas natureza. E tampouco ela se limita em ser apenas a expressão de uma cultura, né? Então, de uma epistemologia, de um conhecimento dos povos indígenas daquele país, do Equador, ou dos Andes, né? Pachamama excede a natureza, ao mesmo tempo em que excede a cultura, ela excede essas dicotomias natureza e cultura, a partir das quais, dentre outros pares que a gente também opõe, mas a partir das quais a gente configura o nosso mundo e vê o nosso mundo, que é um mundo moderno. Então, assim, em termos bem gerais, é sobre esse acontecimento, sobre a presença da Pachamama na política, na arena pública da política equatoriana, que chegou até a Constituição. É sobre isso que, em termos gerais, eu trato na minha tese, sobre esse acontecimento. Como a Pachamama, em pessoa, fez parte da política equatoriana. Chegou lá na Constituição e hoje está lá como sujeito de direitos, como pessoa. Aline, tu falaste que Pachamama não é natureza e nem cultura. Tu pode explicar um pouco para nós o que isso significa? Então, Anne, as razões dessa minha afirmação talvez fiquem mais explícitas com um exemplo. O exemplo de um caso que eu escolhi aqui trazer para a nossa conversa hoje, e é um exemplo que eu sempre cito quando me perguntam, porque eu acho que fica mais fácil a gente compreender, porque é um exemplo de como um acontecimento, um mesmo acontecimento, não é o mesmo. Ou seja, como algo que aconteceu para nós de um jeito, aconteceu de modo diferente nos mundos indígenas. E é por isso que eu falo de um duplo acontecimento. E esse duplo acontecimento, ele é bastante ilustrativo da diferença entre as relações que nós estabelecemos com o que nós chamamos de meio, de natureza, e as relações havidas nos mundos indígenas, mundos nos quais a Pachamama existe, né? Então, esse exemplo é o do rompimento da barragem de rejeito de minérios da Vale, lá em Brumadinho, que ocorreu em janeiro do ano passado. Esse incidente ele foi considerado um dos maiores desastres dessa espécie. Cerca de 250 pessoas morreram, mais de 20 pessoas ficaram desaparecidas. Além disso, o mar de lama também vitimou espécies da fauna e da flora locais. O rio Paraupeba foi considerado morto, soterrado pela lama, que continha metais pesados que contaminaram esse rio. E como é que o Estado brasileiro, como é que a Vale, que era a corporação responsável pelo empreendimento, como é que eles se comportaram a esse respeito? Então, o diretor-presidente da mineradora declarou à época o seguinte: a Vale é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu em uma das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Ou seja, aquele acontecimento, o rompimento daquela barragem, representava uma externalidade, que é uma categoria da economia, uma coisa que aconteceu, um imprevisto, que mesmo nefasto, não poderia comprometer os rumos do progresso, os rumos do desenvolvimento. Então, a destruição da natureza e de alguns humanos muito próximos a ela é uma consequência necessária, é um sacrifício a ser compartilhado em nome de um bem comum identificado como crescimento econômico,
que não poderia parar por maior que tenha sido a tragédia, né, como diz o presidente da Vale. Mas se para o Estado brasileiro e se para a Vale, a morte daquele rio, do rio Paraopeba, representa uma externalidade que não pode comprometer os rumos do desenvolvimento, para os indígenas da etnia Pataxó, aquele curso de água não era só um rio. O cacique Aió disse naquela época que aquele rio, que o rio Paraopeba, não era um objeto que poderia ser sacrificado, como ele era um curso de vida. E ele disse, um pedaço do nosso corpo. E acrescentou, foi um enterro sem velório. Mas o que é interessante nesse exemplo é que ele manifesta, desse duplo acontecimento, é que ele manifesta o caráter incomum desse rio. E esse caráter incomum, ele é insuportável para as nossas divisões. Ele não cabe nas nossas divisões. Ele não cabe na divisão que nós fazemos entre humanidade e natureza. Entre natureza e cultura. Para nós, somente em sentido metafórico, um rio pode ser um pedaço do nosso corpo, uma extensão de nós, né? Se eu digo assim, um rio é um pedaço do meu corpo, vocês não vão entender que eu estou sendo literal, vocês vão entender que eu estou usando de uma figura de linguagem, de uma metáfora. Mas quando os indígenas dizem isso, quando eles dizem que morreu um curso de vida, eles não estão usando de uma figura de linguagem, eles não estão usando de uma metáfora. Então, o rio, para eles, não é só um rio. Assim como a Pachamama, então, aqui tentando fazer uma conexão com o que eu disse, e tentando responder a tua pergunta, a Pachamama não é só natureza, e a Pachamama tampouco é só cultura, nesse sentido, no sentido de que ela extrapola essas divisões que nós fazemos, que configuram o nosso mundo, o mundo moderno, e esse acontecimento, esse exemplo, também coloca em evidência que nem todo mundo, ou que nem todos os mundos, nesse caso, se fazem pelas mesmas divisões que a gente, não se fazem pela divisão entre natureza, como essa coisa que está fora, com um meio que nos circunda, que circunda os indivíduos, e que está separado de nós, como o que é físico, objetivo e objeto, e a humanidade. Né? Então, nem todo mundo, ou nem todos os mundos, se fazem por esse par de opostos, né? Natureza e humanidade, que é o princípio gerador de outros tantos pares que informam o modo como nós concebemos e como nós produzimos o nosso mundo, o mundo em que a gente vive. Então, tendo isso em conta que... tendo isso em conta, é que eu faço a afirmação que fiz, e é isso que pretendo sustentar e que venho escrevendo para sustentar a minha tese. E o que tu consideras serem os principais achados da tua tese? Assim, quais os resultados e contribuições que tu acha que a tua pesquisa tem para a sociedade? Então, Anne, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito difícil, principalmente porque eu ainda não terminei a minha tese. Ela ainda não está pronta. Então, assim, eu ainda não escrevi as minhas considerações finais e tal. Mas eu acho que, primeiro, como toda e qualquer coisa que a gente faz, toda e qualquer produção que a gente faz, a gente sempre imagina e espera e deseja que ela tenha impacto no mundo, que ela, né, seja transformadora e tal. Muito difícil a gente se libertar desses tipos de pretensão. Mas o que eu considero, primeiro, que pode ser muito valioso como um produto da minha tese, é que ali vão estar transcritas entrevistas que eu fiz. Então, outras pessoas que eventualmente não têm oportunidade de conversar com as mesmas pessoas que eu conversei, vão ter ali esse documento, vão poder usar, vão poder, a partir dele, escrever suas impressões, inclusive me contestar se for o caso, enfim. Então, acho que esse resultado já é bacana, que é o resultado que permite ao outro acessar informações que tu tens e que tu colheste durante o teu campo e que outras pessoas talvez não teriam nem como ir, porque a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, uma pessoa que decide aqui do Brasil estudar o Equador, talvez não tenha a oportunidade de ir até lá, como eu tive, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que considero que é bacana dos tipos de produção que contém relatos de outras pessoas, como é o caso da minha tese. E penso que talvez, mas aí é sempre isso, é sempre uma pretensão, né? Talvez um dos resultados ou uma das consequências bacanas e talvez potentes da tese seja a de colocar em questão mesmo o nosso desejo
e a nossa o que a gente imagina que é sempre comum e compartilhado, como se todo mundo tivesse, como se a gente vivesse a mesma realidade e o que variasse fossem as leituras que a gente faz sobre uma realidade compartilhada. O que eu afirmo na minha tese é que essas não são diferenças de leituras da realidade, são diferenças mesmo de realidades do próprio mundo. O que muda é o próprio mundo, o mundo mesmo é que muda, não o conhecimento ou a leitura que eu faço sobre o mundo. Ou seja, eu estou falando de uma política entre mundos, de uma cosmopolítica, portanto, das relações havidas entre os mundos indígenas com quem eu trabalho e o mundo moderno, do qual eu faço parte também, ao qual estou conectada, mesmo que parcialmente, né? Mas, porque, para mim, natureza nunca vai ser, nunca vai ser uma parte do meu corpo, nunca vai ser uma extensão de mim, como eu acabei de citar, né, no exemplo que dei. Mas não é só por tolerância, assim, mas é que a leitura deles, da realidade e tal, não, isso sempre envolve como se a gente tivesse que ser bonzinho ou tolerante, e não é isso que eu estou falando. Estou falando mesmo da existência de outros mundos, então, e essas diferenças, elas produzem conflitos que não são só conflitos epistêmicos, aqui para usar uma linguagem, de repente, eu sei que a intenção de vocês é popularizar o nosso conhecimento, então, popularizar o que a gente está produzindo, mas eu sei que é uma palavra às vezes difícil, mas eu trato de conflitos que são ontológicos, que têm a ver com o ser, com a possibilidade mesmo de existência da Pachamama e talvez dos mundos em que ela habita, dos mundos nos quais ela é uma pessoa. Talvez uma contribuição seja essa, seja de colocar em questão a pretensão universal e universalizante do mundo único, que é o mundo moderno, o mundo que se pretende único. E colocar em evidência que quando essa pretensão ela causa conflitos, ela é geradora de uma guerra que faz tempo que está aí e que às vezes a gente esquece que a gente também tende a dar continuidade a ela quando a gente ignora que existem outras possibilidades de fazer mundo. Aline, muito bom te ouvir, muito bom conhecer um pouco mais da tua pesquisa, saber um pouco mais dos teus caminhos aí, né, nessa tese, nessa construção dessa tese, né? E pensando assim nas populações com quem tu trabalha, né? E pensando nesse nosso momento atual, né, nesse contexto de pandemia e nos povos indígenas, tu poderia comentar um pouco conosco, assim, como que tu tá vendo isso? Eu acho essa questão bem bacana, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, precisa inclusive denunciar o que está acontecendo, porque eu falei em guerra aqui, né? Falei em guerra para vocês, falei que eu acredito na existência de uma guerra, e o que eu acredito também é que o governo, o Estado brasileiro, o governo do Bolsonaro está usando o novo coronavírus como uma arma bélica nessa guerra. Então, contra as populações indígenas para os fins que eles almejam. Esses fins que eles almejam, né, escusos. E por que digo isso? Por que digo que está usando como uma arma bélica? Né? E por que uma guerra? E por que a continuidade de uma guerra? Primeiro, porque não é de hoje que as nossas doenças, né, são usadas como forma de extermínio. A gente tem, por exemplo, contágio por varíola, por sarampo. Então, essas viroses levaram à dizimação de inúmeros povos indígenas aqui no Brasil, e com o novo coronavírus não está sendo diferente. E eu digo assim, o novo coronavírus parece ter aliados no nosso governo. Eu disse isso em uma outra conversa que tive com amigas, numa outra live que fiz, uma outra bate-papo que a gente teve. Mas eu não digo isso de uma forma displicente, isso é importante dizer, isso é importante pontuar. Isso ficou explícito naquela reunião que o conteúdo foi dado a conhecimento do público, aquela reunião fatídica que o ministro Ricardo Salles disse com todas as letras que o governo deveria aproveitar a tranquilidade da pandemia para ir passando a boiada. Aqui essa expressão passando a boiada tem um sentido metafórico, porque diz respeito a uma série de medidas de desregulamentação ambientais que o ministro quer ver aprovada, e também tem um sentido literal, porque é literalmente para colocar a boiada do agronegócio brasileiro em cima de territórios indígenas.
E aí, por certo, não é só boiada, mas dá seguimento à investida do governo de transformar territórios indígenas em terras de investimento para capital. De que é exemplo um projeto de lei, o projeto de lei 191 de 2020, desse ano, que agora está tramitando na Câmara. Esse projeto de lei tem por objetivo legalizar empreendimentos de mineração clandestinos já em operação em terras indígenas. E a tranquilidade a que o ministro se referiu, a tranquilidade da pandemia, para voltar ao que eu disse, ela é reveladora, né, para dizer o mínimo. Porque é quando nós estamos velando os nossos mortos, quando nós estamos de luto, enquanto a imprensa toda dá cobertura a essa grande tragédia, o ministro quer passar a boiada. Ele vê, nesse momento, um momento propício, uma oportunidade que o novo coronavírus dá ao governo. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso na pandemia. A gente tem que denunciar essa investida. Penso que é a nossa obrigação nos aliarmos aos mundos indígenas que estão resistindo a essas investidas contra o seu território, contra o seu modo de ser e de existir, e toda essa vulnerabilidade a que eles estão expostos e submetidos. Então, penso que essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é uma pergunta cujas respostas a gente tem que pensar sobre, e se comprometer a pensar sobre, e nos aliarmos, né, com os mundos indígenas que estão sofrendo nesse momento essa investida desse desgoverno. Muito importante mesmo, né? Precisamos falar disso. E hoje, Aline, com o que tu já viveste, assim, o que tu dirias para ti mesma no início da tua pesquisa, né? Que imagem e que pesquisadora profissional, assim, tu gostarias de ver no espelho daqui a alguns anos? A Anne está aqui para fazer as perguntas difíceis, eu já entendi. Eu diria para mim, Anne, que se eu me visse lá na graduação em Direito, talvez, eu diria assim, faz mesmo o teu mestrado, faz mesmo o teu doutorado, faz o que tu gosta, mantenha a tua sanidade mental, escolha as coisas que te dão prazer, vai atrás das coisas que te fazem feliz. Tudo bem que a tua mãe quer que tu seja juíza, te criou para ser juíza, delegada, promotora. Tudo bem que ela não queira, mas escolhe o que te dá prazer. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que eu me daria um empurrãozinho, assim, para eu ficar menos preocupada em responder às expectativas dos outros e me preocupar mesmo em ser feliz, em fazer coisas que me dão alegria. E como eu gostaria de me ver no futuro, eu sempre gostei, sempre pensei que seria legal dar aula, assim, sempre tal. Assim, eu decidi direito, optei por direito, mas a minha intenção, assim, passou por fazer história, passou por fazer geografia, passou por fazer esses cursos para dar aula mesmo para criança, para estar com crianças, com jovens e tal, eu gosto. Então, acabou que eu fui para o direito, depois estou fazendo mestrado, fiz mestrado, estou fazendo doutorado e acho que vou seguir. Acho não, vou dar seguimento na minha carreira acadêmica para dar aula no futuro. Então, assim, eu espero, me desejo no futuro rodeada de pessoas questionadoras, que me coloquem em questão, que me digam, é assim mesmo, Aline, o que tu estás falando. Eu acho que gente jovem, não jovem necessariamente da idade, mas eu acho que gente jovem tá sempre mais atenta a nos tirar da zona de conforto. Então, eu quero me ver assim, um pouco desconfortável. Muito bom. Nós estamos muito felizes aqui em te ouvir, em te conhecer, em conhecer a tua trajetória, né? Que esse é um dos nossos objetivos aqui nesse quadro da Ciência com Afeto, né? Que é o Trajetórias de Pesquisa. É conhecer, além da pesquisa, além do trabalho acadêmico, né? Conhecer a pessoa, a trajetória da pesquisadora que está ali, da Aline, né? Da mulher que está ali fazendo essa pesquisa, que está nessa caminhada, e tudo que acontece nesse meio tempo, né, em que escolhemos, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e é aquela coisa, né, a gente nunca começa e nunca sabe muito bem onde vamos parar, né, então muito bom conhecer, assim, a tua história, e tenho certeza que ela vai tocar em muitas pessoas que nos ouvem, né, e que também lá pelo meio se pegam pensando, será que eu mudo?
será que eu faço isso, né? Será que eu mudo um pouquinho aqui o meu tema? Mas, então, acho que foi muito bom, assim, te ouvir e te agradeço, assim, em nome de toda a equipe, né, da Ciência com Afeto, te agradeço muito pela tua disponibilidade, pelo teu tempo em conversar conosco, e deixo a palavra aberta, assim, se tu quiser comentar mais alguma coisa. Jaqueline, Anne, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, repito, pelo convite de vocês, fiquei muito feliz em conhecê-las também, nós não nos conhecíamos, fiquei muito feliz, foi muito bacana poder conversar com vocês aqui, e então só agradeço também a Kelly, que foi a primeira a me fazer o convite, torço para que vocês sigam nessa caminhada, que é muito legal, muito bacana, da Ciência com Afeto, essa proposta é muito bacana, muito interessante, muito necessária. E aí eu acho que eu finalizo dizendo que se alguém se enxerga como eu me enxerguei, no meio do doutorado, no meio da pesquisa, e descobre que talvez não seja bem aquilo, coragem, vamos mudar. A gente não precisa ser perfeito, tem que ser feito, vamos falar sobre o que nos dá vontade, o que nos dá, assim, gana, desejo mesmo de fazer, e isso, e apostar no que nos deixa, no que nos dá paixão, né? Então, sentiu vontade, sentiu desejo de trocar, troca, muda, vai escrever sobre o que te faz feliz. Ótimo, e vamos atrás do que nos motiva, né? Obrigada, Aline, muito obrigada e pela tua participação, pela tua disponibilidade, né, por nos compartilhar conosco, né, um pouco mais da tua história, assim, foi muito inspirador e eu me vejo nesse momento na graduação, né, ainda não tão avançada, mas com esses questionamentos de seguir ou não, e foi muito inspirador para mim, assim, poder te ouvir. E com certeza dar seguimento de uma forma mais amorosa e mais corajosa, eu diria. Eu desejo sucesso aí na tua caminhada, na defesa e no restante dos caminhos possíveis. Bom, gostou desse episódio? Se tiver interesse em contribuir, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@cienciacoafeto.com.br ou pelas redes sociais. No Instagram, somos @Ciência com Afeto. A Ciência com Afeto é um projeto coletivo que vem sendo cultivado por uma equipe muito especial. Nesse episódio, a produção e a apresentação é de Jaqueline Patrícia Silveira e Anne Barrios. O apoio à produção é de Fabiana Tomé da Cruz, Gabriela Leal, Kellen Cristine Pascoaleto e Diana Schwengber. A edição de som é de Fábio Tavares, a vinheta é de Douglas Peixoto, a identidade visual é de Vicente Marques e o apoio técnico de Luiz Fernando Hector. Até o próximo episódio!